Primeiro, eu queria apresentar os critérios diagnósticos relacionados ao transtorno obsessivo compulsivo. E, em primeiro lugar, eu vou apresentar o que são compulsões. Então, compulsões envolve a presença de obsessões, compulsões ou ambas. Tá? As obsessões são definidas como pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que, em algum momento durante a perturbação, são experimentados como intrusivos e indesejados e causam acentuada ansiedade e sofrimento. Tá? Então, quando uma pessoa tem um pensamento do tipo, será que eu me contaminei quando eu peguei a carta que chegou do correio e eu peguei essa carta e essa carta pode ter me contaminado? Então, esse é um pensamento que produz ansiedade na pessoa, tá? E o fato disso produzir ansiedade na pessoa vai requerer que a pessoa apresente comportamentos que são irresistíveis, são as chamadas compulsões, e que acabam produzindo como efeito uma redução desse desconforto, tá? O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação. Foi isso que eu acabei de falar. A pessoa se sente compelida a apresentar outros comportamentos que têm como efeito reduzir a ansiedade e o desconforto produzido pelo pensamento. Está claro isso? Ok. Seguinte, por favor. As compulsões são definidas por um ou dois. São comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, organizar, verificar, ou atos mentais, como, por exemplo, orar, contar ou repetir palavras em silêncio, que o indivíduo se sente compelido a apresentar, a executar, em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas. Tá? E dois, né? Os comportamentos ou atos mentais visam a prevenir ou reduzir o sofrimento ou evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com aquilo que eles visam neutralizar ou são claramente excessivos. Tá? Então, isso são as pessoas... Tem vários tipos de compulsões. Primeiro, tem as compulsões de lavagens, né? São as pessoas que acreditam que podem se contaminar com algum tipo de objeto ou situação, e isso causa um sofrimento muito grande, e elas se sentem compelidas a se lavar, tomar banho e fazer uma série de medidas, né, para produzir como efeito a redução da ansiedade. Ora, quando a ansiedade reduz, isso produz como efeito um alívio na pessoa. E esse alívio é o que mantém as compulsões, né? Porque vêm os pensamentos, esses pensamentos aumentam a ansiedade, a pessoa apresenta o ritual e o ritual reduz a ansiedade. E isso ajuda a manter, porque dentro daquele mecanismo lá de mecanismos operantes, né? do Skinner. Ok. Seguinte, por favor. As obsessões ou compulsões tomam tempo, por exemplo, tomam mais de 1 hora por dia, e isso é um critério básico, porque se tem pessoas que têm obsessões e compulsões, e isso dura menos do que 1 hora por dia. Então, isso pode ser considerado um sintoma obsessivo-compulsivo, mas não é um transtorno obsessivo-compulsivo, porque dura menos de 1 hora por dia. Tá? Ou causam acentuado sofrimento, consomem tempo, tomam mais de 1 hora por dia, ou interferem significativamente na rotina, funcionando de forma ocupacional ou acadêmica, prejudicando o funcionamento ocupacional ou acadêmico, atividades e relacionamentos sociais habituais do indivíduo. Os sintomas obsessivos e compulsivos não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância, por exemplo, droga de abuso ou medicamento, ou de uma condição médica.
Seguinte, por favor. A perturbação, isso é uma coisa muito importante, né? Porque o DSM-5, os DSMs, a partir do DSM-3, buscam critérios que não podem, que definem mais precisamente aquilo que está querendo ser definido, e eles fazem esforço para mostrar que isso não será mais bem explicado por outros quadros. Então, por exemplo, a perturbação não está mais bem explicada pelo sintoma de outro transtorno mental, como, por exemplo, preocupações excessivas, como no transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Preocupação com a aparência, como esse que eu acabei de falar sobre o transtorno dismórfico do corpo. Dificuldade em descartar ou de se desfazer de pertences, como no transtorno de acumulação. De arrancar cabelos, como na tricotilomania. De beliscar a pele, como no transtorno de escoriação. Estereotipias, como no transtorno de movimento estereotipado. Comportamento alimentar ritualizado, como nos transtornos alimentares. Preocupação com substância ou jogo, como nos transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. Preocupação em ter uma doença, como no transtorno de ansiedade de doença. Impulsos ou fantasias sexuais, como nos transtornos parafílicos. Impulsos, como nos transtornos disruptivos, de controle de impulsos ou da conduta. Ruminações de culpa, como no transtorno depressivo maior. Inserção de pensamento ou preocupações delirantes, como nos transtornos do espectro de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos. E padrões repetitivos de comportamento, como no transtorno de espectro autista. É muito comum crianças autistas ficarem repetindo o comportamento, mas isso é autismo, né? É diferente dos rituais que a pessoa com toque apresenta. Tá? Ok, obrigado. E aí você tem que especificar se a pessoa tem insight bom ou razoável. O que significa isso? O indivíduo reconhece que suas crenças do transtorno obsessivo-compulsivo são definitivamente ou provavelmente não verdadeiras, ou que podem não ser verdadeiras. Então, ele tem alguma lucidez para reconhecer que aqueles pensamentos são inapropriados, são excessivos, e o insight deles, portanto, é bom. Tem insight pobre. O indivíduo reconhece que suas crenças do transtorno obsessivo-compulsivo são provavelmente verdadeiras. E com insight ausente, ou crenças delirantes, o indivíduo está completamente convencido de que as crenças do transtorno obsessivo-compulsivo são verdadeiras. Tá? E aí vai ter que especificar se está relacionado com tique, porque é muito comum ter pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo e junto com o transtorno obsessivo-compulsivo tem transtorno de tique também. Tá? Ok. Em resumo, obsessões são ideias sem sentido que aparecem, que são recorrentes e persistentes, e que aparecem recorrente lá no processamento cognitivo das pessoas, tem intrusividade e inamovibilidade. Quando eles se intrometem na consciência e geram aquele desconforto, e quando a pessoa tenta afastá-los, ela não consegue. Eles continuam presentes na consciência e eles requerem que algum tipo de ação ou pensamento seja apresentado para que esse desconforto diminua. E uma coisa muito importante, que precisa ser definida com clareza, é que esses pensamentos vêm desde dentro, tá? Porque isso é um critério interessante para diferenciar o que é transtorno obsessivo-compulsivo de transtornos da área de esquizofrenia, né? Porque, às vezes, tem pessoas que têm pensamento que o marciano mandou uma mensagem para o meu cérebro e que essa mensagem está fazendo não sei o quê. Então, esse vem de fora, tá? Então, quando vem de fora, isso não é transtorno obsessivo-compulsivo. Ficou claro?